Então, quando oramos, precisamos ter o sinal para apresentar com nossas orações. Agora, não deixe de entender isso. Quando orar, você deve ter o sinal para manter sobre a sua oração. Se não tem, continue orando até que o sinal venha, pois não lhe foi prometido que será atendida. Veja, primeiro você tem de ter este sinal. Esse é o preço a pagar, sua fé para crer nisso. Agora, indicativo de plena obediência. O medo se foi. Paulo nos diz que o sangue fala melhor. Você diz, o sangue fala? Sim, o sangue fala. Em Gênesis 4:10, vemos que Deus disse que o de Caim, ou o sangue de Abel, clamou desde a terra. Vemos em Hebreus 12 que o sangue da aliança de Cristo fala melhor do que o de Abel. Está vendo? Vemos que o sangue fala. Ele fala em seu favor. A vida que está em você fala a partir do sangue derramado. Amém. Irmão, gostaria que todos pudessem ver isso, está vendo? Se puder ver o que é a vida que está em você. Veja, esse sangue o está identificando com ele. É o sinal. O que é? O sangue foi derramado por você. Você aceitou. E a vida entrou em você. Você tem o sinal que é o Espírito Santo. Então, quando oramos, devemos ter o sinal para apresentar com nossas orações, como eu disse. E agora, creiamos nós mesmos e apliquemos o sinal a toda a família, como no Egito, Jericó ou em Atos 16:31. Vemos que Paulo disse ao centurião romano, crê e toda a tua casa será salva. Aplique-o à sua família. Se você tem um filho que não é salvo, coloque o sinal bem em cima dele. Diga, Senhor Deus, eu o requeiro. Fique aí. Se tem uma mãe ou um ente querido que está perdido, coloque esse sinal sobre eles. Diga, Senhor Deus, eu a requeiro. Remova todo o lixo mundano da sua casa. Prepare-se para ele. Queime seus shorts. Jogue fora suas mesas de baralho. Livre-se dos cigarros. Jogue sua incredulidade e seus papéis de igreja na lata de lixo, a qual pertencem. Amém. Então você está se preparando. Então, o que mais fazer? Então aplique o sinal em oração, com evidência verdadeira, fé verdadeira. Aplique-o com confiança. Ao aplicar o sinal, esteja ciente de que está limpo. Se o nosso coração não nos condena, então recebemos nossa petição. Enquanto estiverem fazendo essas coisas erradas, como vão pedir a Deus para fazer algo por vocês, quando sabem que estão errados? É por isso que chegamos cambaleando e voltamos cambaleando. Não estou dizendo isso para magoar, estou dizendo para endireitar, para acertar as coisas. Como vão construir sobre as ruínas queimadas de Sodoma e Gomorra? Voltem. Associações e ministros têm deixado as pessoas fazer qualquer coisa e passar impunes, e simplesmente colocam o nome delas num livro e as chamam disso, daquilo e daquilo mais, quando é uma vergonha. E chegou-se ao ponto em que a fé é algo que nem sabem, muito raramente, o que é. Elas têm uma esperança, mas nada de fé. Você tem de voltar ao ponto em que tudo esteja esquadrinhado e limpo. Então, pegue seu sinal, que você sabe que é Jesus Cristo em você. Então, aplique-o. Se algo não acontecer, há algo errado. Volte. Está com algo errado na mão. Ele prometeu. Foi ele que prometeu. Aplique-o. Leia. Qualquer hora, Efésios 2:12, se desejar, e descobrirá ali. Note também em Hebreus 9:11, Paulo disse, servindo ao Deus vivo, com oráculos vivos. Não dizendo como se eu fosse lá como um hebreu ia, pegava seu sacrifício e ia pela estrada com um grande novilho gordo
e impunha as mãos nele e se identificava e derramava o sangue e voltava justificado. Jeová exigia, ele fazia isso. Então, a geração seguinte talvez tenha ficado um pouco mais fria. Outro ficou um pouco mais frio, logo tornou-se uma tradição familiar. É o que o Pentecostes se tornou para nós, uma tradição familiar. Vamos e dizemos, aquele programa de televisão não estava mesmo bom esta noite? O que será que fizeram na igreja? Senhor Jesus, cura! Oh, misericórdia, estão vendo? É uma tradição familiar. Sabe, falei em línguas o outro dia. Pertenço a isso ou aquilo, vocês sabem. Oh, é uma tradição familiar. Sabem o que Deus disse? Deus disse, suas gorduras e carneiros cheiram mal ao meu nariz. Isso mesmo, seus sacrifícios se tornaram um mau cheiro. E também os sacrifícios pentecostais e todas as nossas divisões denominacionais e comportamento duvidoso, e nossas mulheres e homens fazem como fazem, aparência de piedade, a música os agita, e alguém pula um pouco e está tudo acabado. É como jogar um balde de água nela. Se a palavra de Deus vem e diz algo, qual é o problema? Seus sacrifícios começam a cheirar mal diante de Jeová. E foi nessa ocasião que Isaías entrou em cena e lhes disse, eu vos darei um sinal eterno. Uma virgem conceberá. Vejam, aí está. Não formas e credos mortos, não, mas um oráculo vivo, um Deus vivo que ressuscitou dos mortos e está vivo entre nós. Algumas delas, estas igrejas assim que creem nestas coisas, negam que exista isso de sinal. Bem, um indivíduo tentou me dizer, só os 12 apóstolos receberam o Espírito Santo. Foi só o que houve, sim. Oh, mas nós que cremos na palavra sabemos que é diferente. Sabemos que esta é a presença viva, pois como sabemos que é a presença viva de Cristo, o Espírito que está entre nós? Faz a mesma coisa que ele faz, é a evidência disso. Conhece-se uma videira pelo fruto que produz. E então, se aquela primeira videira cresceu, e eles escreveram um livro de Atos depois dela, e a mesma coisa que Jesus fez, os apóstolos fizeram, então, quando aquela videira torna a crescer, ela faz a mesma coisa. Vejam, Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo. Oh, que coisa! Prova que Deus o ressuscitou para nós, conforme a sua palavra prometida. Um selo de promessa. Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Não até o próximo reavivamento, até o dia da vossa redenção, sendo batizado nele, conforme 1 Coríntios 12. E nele está a plenitude, e nenhum pecado é reconhecido nele. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. A semente de Deus permanece nele e não pode pecar. Como pode quando o sinal está ali? O sinal é o indicativo de que ele foi aceito. E, bem, você diz, eu peco. Bem, então você nunca teve o sinal, está vendo? O sinal é a barreira. Mostra que o preço está pago. Se Satanás tenta lhe passar, pense nisso. Se Satanás tenta lhe passar alguma doença ou tenta lhe passar algo, sabe o que fazer? Mostre-lhe seu sinal. Claro, a doença ataca o cristão. Mostre-lhe seu sinal e prove a ele que você é um produto comprado por Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mantenha o sinal sobre sua fé inabalável em sua palavra prometida. Deus certa vez deu um sinal de arco-íris como sinal. Estou encerrando. Deu um sinal de arco-íris como sinal. Tenho uns 10 minutos e então faremos uma fila de oração. Ele sempre permaneceu fiel a esse sinal. Permaneceu? A congregação diz amém. Ele ainda permanece. Todos estes milhares de anos, ele nunca deixou de expor isso, nem uma vez. Ele foi fiel a esse sinal. Mostra-nos que ele sempre e nunca deixará de honrar seus sinais. Não me importa se
Se Jesus não vier em 10.000 anos, você tem o sinal. Ele ainda tem de honrá-lo. Não importa quantas coisas mudem e tudo mais, ele tem de honrar este sinal. Ele disse que honraria. Muito bem. Ele espera que nós agora apresentemos seu sinal sobre nossa fé, dada por Deus, e toda seita incrédula da nação e do mundo que crê que sinais e maravilhas não seguem aos crentes. E sejamos fiéis a este sinal, e ele mostra que a passagem foi paga e fomos aceitos para a ressurreição, tendo a vida do sinal dentro de nós. Esta é uma mensagem cortante, mas é a verdade. É disso que precisamos, e é a verdade. Deus nos ajude a conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu afirmo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Creio que Deus dá o Espírito Santo como sinal agora mesmo, pouco antes do êxodo da noiva saindo da igreja. Creio que há tanta tolice e pessoas dizendo que gritaram, que falaram em línguas. Eu creio nessas coisas, mas não se pode confiar nisso. Como você pode confiar nisso e então negar a palavra? Está vendo? O sinal é a palavra identificada em você, vivendo por si mesma. É Deus sendo seu próprio intérprete. Você não tem de dizer, bem, agora interprete minha língua. Não é isso. Ele interpreta a sua vida pela palavra. Quando ele pega a sua palavra, o que você é, e identifica a palavra dele através dali, não precisa de nenhuma interpretação, já está ali. Deus faz sua própria interpretação. E temos essas promessas para o dia. Oh, Dallas, admirável grupo de cristãos, não se deixem levar por essas coisas hoje que vocês veem circulando, pois elas perecerão. Toquem sempre este sinal, exponham esse sinal, leiam a Bíblia, submetam-se a tudo. E se seu espírito em você não diz amém a isso, então melhor voltar. Trocar o que vocês têm pelo sinal. Vocês não o têm. Sei que é muita coisa para se dizer aqui numa tarde, e agora são 4:30. Está na hora agora. E se pudermos sair às 5 horas com a fila de oração. Vocês creem que Jesus Cristo vive e reina hoje? A congregação diz amém. Vocês creem que o que eu lhes disse é verdade? Amém. É o sinal, o requisito. Só posso falar o que é verdade. Só falo o que vejo, o que ouço, o que me é revelado. E digo isso porque, das dezenas de milhares e milhares de vezes, nenhuma vez deixou de ser verdade. Agora tem de ser Deus. Tem de ser Deus. Bem, Deus daria um ministério assim a alguém que não soubesse do que está falando? Não. Ele se identificaria como aquele vidente lá, e então se viraria e lhe daria uma palavra confusa? Não. Quem nega isso é que está confuso. E Deus não está confuso. Deus é seu próprio intérprete.